Bom dia, você tá bom? Nick aqui falando. Hoje é um vídeo que ele é um pouco... Todos são especiais, mas esse é um pouco especial porque fala de algo que eu vivo e que nem todas as pessoas vivem. Não se desfazendo delas, não me entenda mal, mas eu sou pai. E quem é pai vai me entender. Mas e quem é mãe? Esse vídeo também não é pra mãe. Lógico que é pra mãe, é pra mulher, é pra homem. Mas eu vou falar especificamente como pai. Trazer algumas abordagens, né, desse dia que é tão especial para mim, como talvez para você que seja pai. E para você que é uma mãe ou uma mulher antenada, também não seja problema nenhum. Né? Porque hoje a gente vive num momento muito difícil de se falar algumas coisas, certo? E eu gostaria que você soubesse que aqui nesse canal eu peço para você caminhar comigo. Né? Aqui eu tento trazer pensamentos que de alguma forma me foram permitidos ao longo do tempo através das experiências que eu vivi. Então aqui reside a old school, a escola velha, onde quando você está lá no teu coleginho, você tem lá teu livrinho lá de biologia, tem o homem e tem a mulher, tem o sexo masculino, tem o sexo feminino, e eu faço identificação de ambos a partir de uma constatação na observação no mundo real, sem necessariamente ficar me atrelando a movimentos abstratos que não tem nada a ver com a verdade, ainda que eu entenda, eu não conheça, eu entendo. Lembra que eu falei? Conhecimento é quando você entende algo em conjunto para com o próprio Deus. Por isso é conhecimento em conjunto para com o próprio Deus. E entendimento é uma coisa que você faz per si. Então eu entendo o posicionamento de algumas pessoas. Não é esse o mérito que eu quero conversar aqui, mas para você entender que quando eu falo hoje Feliz Dia dos Pais, eu sei o que é um pai e que ele está atrelado ao quê? Ao sexo masculino. Isso é super importante. O Feliz Dia dos Pais hoje para você é tanto aquele que já é pai, agora acabou de se tornar pai, primeiro bebê, mas também tem uma certa valorização para aquele que já é um pai há um certo tempo, certo? Eu também vou falar para aqueles que ainda não são pais, mas vou falar depois. Primeiro então, Feliz Dia dos Pais. Para você que já é pai, que você entende a responsabilidade que está nas suas mãos, a responsabilidade de talvez conduzir uma família. Por que eu falo talvez? Porque muitas vezes as famílias estão desestruturadas, elas se romperam. O pai que possui esse aspecto patriarcal, ele deixou de ser pai, muitas vezes, por causa de toda a pressão que existe ao seu entorno. Eu não posso culpar muitas vezes esse indivíduo por causa das histórias que ele teve no passado, mas quer dizer que isso deve conduzir o seu presente? Entenda o seguinte, o nome pai é o nome não digo, mas essa palavra pai é super importante. Por que ela é super importante? Você deveria ter a constatação disso. Porque você tem um ser que de alguma forma dependeu de você. Você tem uma família que de alguma forma depende de você. Acontece que quando você observa todas as culturas que existiram antes da nossa, e eu não estou falando necessariamente dessa cultura moderna, tal como a gente vive, mas estou falando desses povos que passaram por aqui antes. Você já reparou a importância de um pai? A importância de um homem é aquele que de algum jeito, tinha uma responsabilidade infinita dentro daquela família. Uma responsabilidade de proteção. Eu não vou falar da mulher aqui agora, embora eu reconheça e conheço todo o trabalho da mulher. Mas eu vou falar delas no Dia das Mulheres. Na realidade, minto. No Dia das Mães. Ok? E aí acontece o seguinte, você como pai, a responsabilidade é tamanha, não é porque somente carrega em outros momentos da história essa palavrinha chamada pai, independente da forma como se fala, ok? Mas essa simbologia, essa palavra, mas porque ela possui, essa palavra se aproxima da ordem divina, a ordem de Deus. Eu vou trazer o meu modelo existencial, ou seja, a forma como eu acredito que realmente as coisas se processam diante desse Deus, o qual conhecemos. Cada um tem uma forma de pensar sobre como se aproximar de Deus. É isso que de algum jeito eu chamo de modelo existencial. Então cada um possui um modelo próprio, de sua própria existência. Então eu vou apresentar um pouco do meu. Tá? Eu acredito nesse aspecto, ou seja, sobre esse tema,
que o Pai, essa palavra Pai, é quando mais você se aproxima de Deus. Por quê? Porque quando você observa Jesus, por isso que eu estou falando, meu modelo especial, quando você observa Jesus, ele é o primeiro indivíduo. Ou seja, é o único ser único que traz essa relação para com Deus. Uma relação de pai e filho. É o único. Quando vai Jesus e explica o que nós deveríamos fazer, né? Quando um homem interpela e ele basicamente vai lá e fala não matarás, não adulterarás, não cometerás adultério, não roubarás, né? Honrai pai e mãe, e amai o próximo como a ti mesmo, em um outro mandamento vos trarei, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é mais ou menos isso que ele fala? Que está escrito lá, essa parte de Jesus, não estou falando do Velho Testamento, estou falando do que Jesus trouxe através do Evangelho. Basicamente ali, ele traz uma relação sua para com outro indivíduo. Mas ao longo de todo o Evangelho, ao longo de todas as Escrituras, ele se relaciona com Deus como se fosse Pai. O Pai. Cara, entenda que quando Jesus ele faz isso, ele traz uma simbologia única. Por que seria esse nome Pai? Por quê? Se você é pai e você não se aproxima com o que Deus faz para com seus filhos, será que você está realmente usando esse nome Pai tal como deveria? O que eu quero dizer? Se você tem um filho, se você tem sua família, você tem seus filhos em si, né? Como você tem se aproximado deles? Você tem chegado próximo, tal como Deus se chega perto de nós? Você tem protegido o seu filho, você tem protegido sua esposa, você tem protegido sua família da forma como você deveria, e Deus nos faz? Porque essa relação, quando Jesus ele traz pela primeira vez, tem uma simbologia de referência. Se você não sabe ser pai, talvez o melhor lugar você se espelhar, olhar novamente os evangelhos e ver como Deus nos ama. Deus nos ama muito. Primeiro, olha aqui. Tem essa construção material aqui, mas a natureza. Observa tudo ao seu entorno que Deus fez. Tudo. É tudo ordenado. Você não consegue reproduzir. Você observa uma beleza, você observa uma bondade, você observa uma justiça. Que é justo para o próprio Deus e que Ele nos apresenta e nos oportuniza conhecer aqui como os indivíduos. Cara, se você existe é porque Deus, como seu Pai, permitiu que você estivesse aqui. Ele faz tudo, Ele entrega tudo de bom. Talvez o seu olho não esteja tão calibrado, e esse é um cuidado, é por isso que eu quero trazer essa mensagem no Dia dos Pais. Porque talvez seu olho não esteja tão calibrado para entender a importância de Deus como Pai, como seu Pai. Sabe por quê? Porque algumas outras pessoas vieram antes desse conceito que estou te apresentando aqui agora, e elas não de fato configuraram o pai que deveriam ser. E acontece o seguinte: quando você não tem uma boa referência de um pai um pai material, um pai desse mundo, você acaba desconfigurando essa palavrinha. Eu aqui sempre falo da importância da palavra. No caso, essa palavrinha aqui, pai, talvez você não esteja colocando o significado necessário nela. Porque sua lembrança do passado faz com que você não tenha um bom espelho. E aí o que acontece? Talvez você não seja um bom pai, tal como você gostaria de ser. Talvez esteja até no teu coração, mas quando você encontra os seus filhos ou encontra a sua esposa, você é uma pessoa rude e aquilo vai se tornando uma bola de neve e chega um momento que você se separa. O que é tão comum hoje nesse mundo. Eu me lembro quando eu era criança, era incrível você ver a quantidade de famílias se separando. Eu me lembro das crianças, na realidade, dos meus amiguinhos na época, né? Falavam assim, não, mas seria legal se meus pais se separassem, porque eu ia morar na casa da minha mãe, morar na casa do meu pai, e no dia do meu aniversário eu ia ter 2 presentes, no Natal eu ia ter 2 presentes. Olha o materialismo. Por quê? Faltou um pai na família. Faltou um pai para demonstrar que essa matéria, não importa. Não estou falando que isso é fácil, mas é o papel de um pai. Quando Jesus ele é interpelado lá por Satanás, e aí é aquela coisa que é falada, né? Satanás fala que todos os reinos deste mundo não pertencem a Deus, mas pertencem a ele, Satanás. Isso não quer dizer que o mundo foi criado por Satanás. Não, o mundo foi criado por Deus. Isso só Deus pode criar. Porém, foi alugado a essa entidade divina, essas entidades divinas, durante esse período. Por isso que esses reinos aonde aqui nós estamos,
e aonde muitas vezes você não se dá conta que você faz parte, você luta para isso. Você está se enquadrando, você está enquadrando o seu próximo, no caso do seu próprio filho, sua própria filha, sua própria família. Porque você teve uma base errada por parte dos seus pais, por parte do seu pai, por parte dos seus avós, e assim vem indo. Essa ideia material, de ter essas coisas. Quero! Pra quê? Isso é tudo passageiro. Por isso que eu falo, o modelo existencial é super importante. Se você não sabe de onde você veio, para onde você vai, você está aqui nesse presente, o que você vai pegar? Essas coisas materiais, porque o que lhe dá suporte é a sua referência. Por isso que muitas vezes esse vídeo aqui não vai conversar com um ateu. Não quero dizer que todos os ateus sejam maus. E nem quero dizer que os ateus sejam maus, mas quero dizer que muitas vezes eles estão perdidos. Porque não tem referência do passado nem do futuro, somente do presente. Como não tem uma referência metafísica, uma referência, entre aspas, espiritual, muitas vezes eles se apegam o que é o material. E eu conheço muitas pessoas que são ateus, que pensam exatamente desse jeito. Ainda que não percebam. Então você que é pai, parabéns pelo seu dia. Mas, toma cuidado. Porque talvez o que você chama de pai não é a simbologia correta. Preste atenção. Se você tem dúvida do que é ser pai, por favor, conselho, pegue as escrituras. Quando eu falo das escrituras, eu falo os mandamentos em que Jesus... Mandamentos não. Eu falo as escrituras em que Jesus esteve. Agora, Mateus, Marcos, Lucas, João. Pega esse e depois pega os posteriores, os que vêm. Tira Apocalipse. Tira. Mas pega ali e vê a essência, tenta ver a essência, estuda, caramba. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Estuda, porra. Você vai lá no seu trabalho, você tá com uma dúvida, vamos supor, você é um mecânico. Você está com dúvida, o que você vai fazer? Você vai perguntar. Se você não conhece, você vai tentar investigar. Mas você está tentando conhecer a verdade sobre aquele assunto. Agora você não vai tentar conhecer a verdade sobre a sua existência. Olha que tempo perdido. Todo ano é um ciclo. E olha que eu estou falando nessa convenção temporal de passa-se um ano novo. Todo ano é uma oportunidade de você reler as escrituras sob uma nova ótica. Você faz isso. Ah, não, mas eu já li a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes. Já é suficiente, já sei tudo. Eu sei até mais que o pastor, eu sei até mais que o padre. Cara, tu é... Imagina errado. Um pai de verdade, sabe a primeira coisa, que ele é imperfeito. Porque você não é o pai, mas você está tentando se aproximar dele. Segunda coisa, ele sabe, o pai, que ainda que ele seja imperfeito, ele tem que fazer o melhor que ele pode, porque não é somente para ele, é para a família dele. É tão engraçado que quando você é solteiro, você faz o que você quiser. Se você morrer, você que morreu, pô. Agora, se você tem uma família, é difícil, cara. E o pai sabe disso. O pai sabe que, tipo assim, não pode faltar comida dentro de casa. O pai sabe que quando está chegando perto do aniversário do filho ou da esposa, pô, você quer agradar, você quer dar um presente, mas não é qualquer presente não. É um presente que ele queira. Você tem ouvido os entes da sua família? Cara, pra mim no trabalho, todo mundo tem que ficar pensando assim, o que ele quer? O que ela quer? E olha que eu ainda estou pensando no lado materialista, né? Porque na realidade não é o material, mas eu quero ver ele se sentir bem ou ela se sentir bem. Em relação àquilo que Deus me permitiu proporcionar, ainda que seja materialmente. Não está tão errado nesse aspecto, porque a minha visão não é voltada para o materialismo, mas sim sobre o que posso agradar ao próximo, como eu posso agradar ao próximo. Outra coisa, ser pai não é pai somente da sua família, não, meu querido. Você tem irmãos aqui na Terra. Você tem se preocupado com outras famílias que não somente a sua? Ah, não, mas eu não preciso me preocupar tanto assim, porque sabe como é, né? Hoje as coisas estão tão difíceis. Cara, você tem responsabilidade nisso. Amai o próximo como eu vos amei. A pessoa, se Jesus viesse só para contemplar uma família. Então, entenda o seguinte. Quando Jesus veio, ele nos trouxe uma referência de como nós deveríamos agir. Isso é ruim? Não, isso é ótimo, porque não tínhamos referências até então na história do homem. E ele, quando ele cria essa referência, ele fala, olha, existe um Deus. E esse Deus, a partir de agora, entenda que você pode chamá-lo de pai. Ou seja, você como filho. Se você tiver, olha, sorte daquele que teve um pai presente, um pai que acolhesse. A maioria das pessoas da minha geração não teve. E eu também não tive. Não quer dizer que eu não amo meu pai, eu amo meu pai material, meu pai aqui na Terra.
eu amo, mas eu entendo, de acordo com as circunstâncias o qual ele viveu, ele não pôde me proporcionar o que eu proporciono hoje para os meus filhos e para minha esposa. E tá tudo bem, porque os ciclos errados têm que ser interrompidos e os ciclos novos têm que ser iniciados. Quando Jesus veio, o que ele fez? Ele interrompeu um ciclo de erro para começar um ciclo de acerto. Mas esse erro e acerto está relacionado a quem? Ao próprio Deus, que é o nosso Pai. Ainda que você não reconheça Deus como o seu Pai, Ele é o seu Pai, cara. Ele fez você existir. Ah, mas eu não quero, o problema é teu. Ele é o seu Pai, ainda que você não reconheça. Feliz Dia dos Pais. Se você agora consegue entender um pouco disso que eu estou tentando falar, eu olho com uma vontade de falar tanta coisa, mas eu sei que o vídeo não pode ficar tão longo. Agora, uma outra observação. Isso são para aqueles que são os pais, mas existem aqueles que falam, cara, eu gostaria de ser pai, eu tenho aqueles outros homens. E lembra da old school, os homens. Tem aqueles homens hoje que eles querem ser pai e não são. E tem aqueles que poderiam ser, mas não querem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você é um homem e você encontrou uma pessoa ideal que esteja em comunhão com você, e primeiro, em comunhão para com Deus, através da minha percepção de Jesus, como que você faz isso? Conversa com Deus, cara, para você encontrar a pessoa certa. Muitas vezes você está um pouco perdido. Eu fiz isso, tá? Eu fiz lá, eu conversei com Deus antes de encontrar minha esposa. Já a conhecia, mas antes de encontrar... Aqui está uma revelação. Antes de encontrar minha esposa, reencontrar minha esposa, eu tinha conversado com Deus, eu fiz uma lista do que eu esperava das mulheres. Na realidade, o que eu esperava da minha esposa. Eu quero uma pessoa desse jeito. Cara, Deus cumpriu tudo ali que eu pedi. Quase tudo, só teve uma coisinha que ele acabou não efetivando e que eu agradeço, mas isso é um segredo. O que eu quero dizer é, o seu relacionamento com o pai é tão grande, se você tiver, que, cara, ele entende, ele compreende, ele conversa com você, ele dá aquilo que você quer. Você não faz isso pro seu filho, meu querido. Deus é a mesma coisa, só que você precisa reconhecer que ele é seu pai. Imagina uma criança pirracenta. O pai, em ordens normais, não estou falando esse mundo hoje que tá doido, né? Mas em ordens normais, a criança vai lá fazer uma pirraça, faz uma merda. O pai vai lá e dá presente pro pobre dela? Pra ela naquele momento? Lógico que não, porque senão ele vai estar ratificando, ele vai estar confirmando um erro daquela criança. É a mesma coisa que Deus. Se você não tem contato com ele, porque você é uma pessoa pirracenta, você não acaba acreditando nele, que ele existe, ele está ao teu entorno. Estou te falando, está presente, você que não está querendo ver. Você acha que ele vai te dar um presente? Não. Primeiro é necessário que você tenha contato. A sua vida vai continuar processando de formas que você não sabe nem falar necessariamente. Porém, está lá, ó. Deixa presente. Ele está ali, está aberto, ele é teu pai, ele ouve você no momento que você quiser. É lógico que não, ainda que você peça, nem tudo ele vai lhe dar. É lógico que assim não funciona, porque ele sabe o que é melhor para você. Você não sabe o que é melhor para uma criança. Você como pai, você não entende o que é isso. Então, para aqueles que gostariam de ser pais e Deus permitiu que conhecesse uma pessoa ideal, conversa com ele, cara. Fala, pai, tenho vontade de ser pai, me ajuda. Cara, porque é um presente, viu? É quando você, de algum jeito, na minha concepção, se torna mais homem. Porque a responsabilidade de uma pessoa, de umas pessoas, da sua família, está ali nas suas mãos e cada vez mais você tem que se reafirmar com Cristo para que o processo continue. E a outra coisa, para você que, não quero ser pai, bobeira. Interessante, entendo a sua opinião. Só que uma coisa que é importante se falar, ninguém é pai sem a vontade divina. Ninguém é pai sem a vontade divina. Só para você saber. Ainda que você não queira, talvez possa acontecer. E quando você talvez um dia quiser, por você ter negado, se você não muda essa circunstância, esse entendimento, talvez nunca aconteça. A decisão de ser pai não é do indivíduo. É um presente divino. Só para você entender esse processo. Então, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma através desse vídeo. Ok? Se você gostou, curte. Se não gostou, também curte. Deixa eu dar um dislike para entender o que está acontecendo. Mas enfim, comenta alguma coisa que eu gostaria de conhecer o seu pensamento. Ok? E se você que ainda não é inscrito nesse canal, caminha comigo. Caminha nesse pensamento que eu estou trazendo aí. Para que você conheça um pouco mais dessas abordagens, um pouco mais sobre o indivíduo. Não estou falando que eu pense de forma coerente todo sempre, mas eu estou tentando trazer aqui uma mensagem
de acordo com o que Deus me permite conhecer ao longo do tempo. Então, eu estou compartilhando aquilo que, para mim, eu considero como se fosse presente. Né? Então, até o próximo vídeo.